Estrutura do processo. O que é processo, para começar? Bom, o processo pode ser definido como um programa em execução, juntamente com seu contexto e suas áreas de dados, código e pilha. Então, um processo ele pode ser considerado um programa rodando no seu computador como um outro qualquer, né? Só que ele é um pouquinho diferente, mas ele pode sim ser considerado um programa, tá? Então, tanto o seu contexto quanto suas áreas de dados, código e pilha fazem o processo, fazem parte do processo. Ao executar um programa, o usuário tem a impressão de possuir o processador e os demais recursos de hardware de forma exclusiva. Na verdade, todos esses recursos estão sendo compartilhados. Nesse caso, o sistema operacional faz com que um processo de usuário seja executado durante certo intervalo de tempo. E após esse intervalo, o processo é interrompido para que outro possa ser executado. Bom, então, enquanto você está utilizando um programa, o processador está... Bom, enquanto você está utilizando um programa, o processador está ali dedicado, né, ao programa que você está utilizando e executando suas instruções, né, acessando a memória e tal. Só que de tempos em tempos ele para de dar atenção para esse programa que você está visualizando e começa a dar atenção para outros programas que também necessitam dele. Você acaba não percebendo que isso acontece. Como que isso funciona? Para que essa troca de processos ocorra sem problemas, é necessário salvar as informações do processo interrompido para que possam ser recuperadas quando aquele processo voltar a executar. Todas as informações relevantes e necessárias à execução de um programa fazem parte do processo. Essas informações são chamadas de contexto do processo. Além disso, é necessário haver áreas de memória para armazenamento de instruções e dados alocadas para o processo, chamado de espaço de endereçamento. Então, toda vez que um programa for parar de... um processador for parar de dar atenção para um determinado programa, ele tem que salvar o estado daquele programa, tá? Para que ele possa continuar depois do ponto onde ele parou. Então, ele vai parar de dar atenção para o seu programa, né? Dedicar o processo a um programa e vai partir para o outro. Depois vai partir para o outro, de tempos em tempos ele volta para o seu. E quando ele voltar para o seu programa, ele tem que continuar de onde ele parou. Assim como quando ele voltar para o outro programa, ele tem que continuar de onde ele parou. Tá? Então você tem que gravar todas essas informações. Essas informações são chamadas de contexto do processo. O contexto de um processo pode ser dividido em duas partes: o contexto de hardware e o contexto de software. O contexto de hardware armazena o conteúdo de todos os registradores. Então, é ele que vai armazenar os registradores do processador, né, referentes ao processador em determinado processo. Já o contexto de software armazena informações sobre a identificação, as cotas e os privilégios do processo. A gente vai ver mais detalhes sobre cada um deles. Então aqui você tem um programa, né? E um programa tem sempre o contexto de hardware e software, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e o espaço de endereçamento. Contexto de hardware. O contexto de hardware armazena o conteúdo dos registradores gerais da CPU, além dos registradores de uso específico, como o Program Counter, PC, Stack Pointer, SP e registrador de status. Quando um processo está em execução, o conteúdo de alguns registradores é alterado a cada nova instrução executada. No momento em que o processo perde a utilização da CPU, o sistema salva as informações do contexto de hardware do processo. A troca de um processo por outro no processador, comandada pelo sistema operacional, é denominada chaveamento, mudança de contexto. Bom, então, essa mudança de um processo para outro, né, que o sistema operacional tem que executar, tem que prover, se chama chaveamento, tá, gente? Então, eu vou explicar aqui no gráfico o que foi dito aqui atrás, que fica mais fácil de entender. Você tem aqui o seu sistema operacional, né, que vai gerenciar, e você tem dois processos, o processo A e o processo B, certo? E o sistema operacional tem que gerenciar o processo A e o processo B. Para quê? Para que o processador consiga levar os dois ao mesmo tempo, praticamente, né? Não ao mesmo tempo, mas concorrentemente, né? Então você tem aqui o processo A e o processo A está sendo executado, como você pode ver aqui nessa setinha mais cinza.
E aí acabou o time slice, né? Deu o time slice, deu o tempo do processador para dedicar esse processo aqui. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que passar para o processo B. Só que não basta ele passar para o processo B. Não, como é que vai funcionar isso? O sistema operacional tem que fazer o que nós chamamos de chaveamento, que é trocar um processo por outro. Então aqui, ó, chegou nesse ponto aqui, a gente vai executar a ação número 1. Qual que é a ação número 1? Salva registradores no processo A, do processo A. Então vai fazer o quê? Vai salvar os registradores desse processo aqui, do primeiro processo. E depois vai carregar os registradores do processo B, o número 2 aqui. Então, agora você pode ver que os registradores do processo A estão salvos, né? Os do B já estão carregados para que ele possa ser executado. Então, a partir de agora, o processo B vai ser executado por um determinado tempo, né? E nesse momento aqui, alguns registradores podem mudar, né? Dependendo das suas instruções e tal. E quando chegar o time slice novamente do processo B, nesse caso, ele tem que fazer o quê? Salvar os registradores do processo B, no caso o número 3 aqui, e carregar os registradores do processo A, né, o número 4. Para quê? Para que agora quem esteja executando seja o processo A, certo? Então houve aqui dois chaveamentos do processo A para o B, que foram essas duas ações, e depois da execução do processo B houve outro chaveamento, que é o 3 e o 4 aqui, que foi do processo B para o A, certo? E o contexto do software? O contexto de software armazena as informações sobre características e limites dos recursos que podem ser alocados pelo processo, como o número máximo de arquivos abertos simultaneamente e a prioridade de execução e tamanho do buffer para operações de entrada e saída. O contexto de software é composto por 3 grupos de informações sobre o processo: identificação, cotas e privilégios. Tá? Então, o contexto de software ele vai ser responsável por armazenar esses três tipos de informação aqui, que é a identificação do processo, as cotas desse processo e os privilégios que esse processo tem.